Olá, queridas filhas amadas, que bom podermos estar aqui novamente. Hoje, nessa segunda-feira, é o nosso Teen Bible. O Teen Bible é o propósito que o Senhor colocou no meu coração de estarmos sempre trazendo uma palavra do Senhor para a nossa vida. E eu já te convido a pegar a Bíblia e abrir a palavra em Números, no capítulo 13, onde nós vamos fazer uma pergunta: uvas ou gigantes? O que nós observamos? Então, no passado, o Senhor disse a Moisés para escolher 12 homens para fazer uma missão. Eles teriam que reconhecer um território que era a terra prometida, Canaã. E para essa missão ele chamou 12, eles eram líderes das tribos de Judá. E eles foram então para as cidades, atravessaram o deserto do Negev, ou Negeb, né? E foram para esse território, para reconhecer esse território, né? E lá nesse território, ver se os homens que viviam ali eram fracos ou se eles eram fortes, se o solo era fértil, se ali tinha algum fruto naquela terra. E eles espiaram essa terra por 40 dias e viram que lá havia assim muita coisa boa: cachos de uva, de romã, figos, leite, mel. E isso está em Números 13, no capítulo 23. E ele diz assim no 23: quando chegaram ao vale de Escol, eles cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Então, eles colheram também romãs e figos, e após 40 dias, eles retornaram. Entretanto, a maioria, né, preferiu não falar da coisa boa, preferiram enaltecer as adversidades e comentar que as cidades eram fortificadas, que ali existiam gigantes. Se nós formos em Número 13, no 28, nós vamos ver isso. Aqui no 28 ele fala assim: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que eram os gigantes, né? Então, o que aconteceu? O Caleb, que foi um dos 12 que foram lá para reconhecer, né, a terra, ele disse para Moisés: certamente nós subiremos e possuiremos a terra em herança, porque seguramente nós vamos prevalecer contra ela. Aí os outros continuaram a temer, a reclamar, dizendo que eles não poderiam atacar aquele povo porque eles eram muito fortes. Isso está em Números 13, versículo 31, e diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque ele é mais forte do que nós. Então eles não quiseram atacar porque eles estavam temendo. Eles estavam temendo ali que eles eram mais fortes e que eles não poderiam estar atacando. O que nós entendemos aqui no versículo 31 até o 33, ele diz o seguinte, ó: os homens então que tinham ido com ele disseram que nós não podemos atacar aquele povo porque ele é mais forte que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Então, eles temeram, tiveram medo e ainda foram uma má influência para todos os outros. Então, aquele povo, ele tentou apedrejar Moisés, que até queriam colocar um outro líder no lugar, porque eles influenciaram aquelas outras pessoas de uma forma muito negativa, né? E aí todo o povo quis trocar o seu líder, no caso o líder era Moisés, né? Então, o que ele fala aqui nessa parte?
que nós não podemos ver os cachos de uvas, as romãs, os figos, o leite, o mel, mas nós preferimos observar quem? Os gigantes, as fortificações dos adversários, né? Então, você pode olhar de duas formas. 10 olharam de uma forma. 2, que eram Caleb e Josué, olharam de outra forma. Então, se nós passarmos aqui para o capítulo 14, no versículo 9, eles encontraram um outro grande líder que foi Josué, que juntamente com o Caleb disse: não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque o Senhor é conosco. E o povo não quis saber, não quis entender. Então, o povo somos nós, né? Nós que vivemos aqui, nós às vezes também não entendemos e nós fazemos como esses espias que foram reconhecer a terra prometida, que não creram naquilo que o Senhor estava falando. Isso é uma promessa do Senhor para o seu povo. Então, o que aconteceu com esses espias? Eles foram mortos por uma praga e todos os outros que também contenderam contra o Josué e o Caleb. E esses dois permaneceram vagando ainda no deserto por mais 40 anos, quer dizer, um ano para cada dia que eles ficaram espiando. Então, se foram 40 dias, eles ficaram mais 40 anos lá no deserto, vagando. E aí todas aquelas pessoas que se rebelaram contra o Senhor foram mortas e não puderam herdar a terra prometida. Então, nós tiramos uma lição dessa palavra que nós estamos vendo hoje, que nós possamos, então, em cada responsabilidade, ter atitude proativa. Nós vamos ter sempre que enxergar quem? As uvas, os figos, os romãs, o leite e o mel, né? Na área em que o Senhor escolheu e que Ele nos enviou. Então, nós vamos ter que também ser como os espias, ou nós como cidadãos, ou nós como estudantes, ou nós no nosso trabalho, ou nós como líderes, né, líderes de ministérios. Então, nós não podemos permitir que aquelas bênçãos que estão reservadas, que é para você, que é para mim, ela passe para outra geração, como o Senhor fez no passado com essas pessoas que murmuraram. Então, qual é a dica de hoje? Aproveite então o seu tempo para ser gasto observando todas as maravilhas que o Senhor lhe concedeu e que nós possamos, dentro de tudo isso, nós temos desafios sim, mas que nós possamos estar enxergando um outro lado, um lado melhor, né? E eu gostaria então de orar, de fazer uma oração com você. E essa oração diz: Senhor, a tua palavra nos ensina que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. O fruto, ele indica aquele estado que está a árvore. Então, que os nossos atos, que as nossas palavras, elas glorifiquem, elas honrem o teu santo nome, Senhor, que nós possamos ter a fé, que nós possamos ter coragem, que nós possamos ser ousados e que nós possamos fazer diferença nesse mundo, aonde nós estivermos. Nos torne, Senhor, frutos, frutíferos, e que os nossos frutos sejam lindos, notáveis e grandes como as árvores da terra prometida, para que nós possamos herdar aquilo que o Senhor prometeu para nós, para nossa família, para nossa vida. Isso tudo para a honra e para a glória do Senhor, em teu nome, Jesus, nós dizemos amém. Eu espero que você seja abençoada, edificada com essa palavra, e nós vamos hoje para o nosso próximo chá, que é um chá muito interessante, que é o chá do caroço do abacate. Eu te espero, até já! Olá! Hoje nós vamos estar falando sobre o chá das folhas do abacateiro. Então, o abacateiro é a árvore.
que dá o fruto, que é o abacate. Então, eu como médica, né, eu gosto sim muito de coisas naturais e acho que para nossa saúde, quanto mais natural, quanto mais nós pudermos estar nos alimentando de frutas, e dou aqui muitas dicas de coisas naturais, é melhor. Quando nós estamos falando então do abacate, nós pensamos logo na qualidade nutricional desse fruto e na diversidade de coisas que nós podemos estar fazendo dentro da culinária. O abacate ele é usado muito aqui no Brasil como um doce, mas fora, no México, ele é usado sempre em receitas mais salgadas. Então nós podemos estar fazendo com ele uma variedade de coisas, a começar pela folha. Então a folha do abacate, ela é rica em 7 dos 12 minerais que são fundamentais para o nosso organismo e para o nosso corpo. Então ele é capaz, o nosso corpo não produz esses minerais, mas eles precisam entrar no nosso organismo de uma forma externa. Por exemplo, tomando chá, se alimentando então do fruto e também utilizando o caroço do abacate. Quais são esses minerais que estão presentes então nas folhas, nesse fruto? Nós encontramos o ferro, muito importante para anemia, o zinco, o cálcio para os ossos, o magnésio, o manganês, o fósforo e o potássio. Então ele é um alimento rico em proteínas. Veja que uma porção de 10 gramas das folhas tem 2,5 gramas de proteína. Muito importante. Então ele é responsável pela construção, pela regeneração, pela reparação do tecido ósseo e corporal e ajuda também no crescimento das unhas e dos cabelos. Ele fortalece. Ele é muito rico em flavonoides, né? E fenóis também. Então, na sua composição, eles combatem os radicais livres, aquele estresse oxidativo que prejudica muito a saúde, dá envelhecimento e dá também doenças crônicas, né? Ele tem uma ação anti-inflamatória, bactericida, ele tem ação diurética, então ele é muito usado como remédio para tratar a infecção urinária e neste caso nós podemos fazer o chá, né, e tomar e também fazer aqueles banhos de assento, até adicionando a camomila para auxiliar então nessa infecção urinária. Ele é um chá diurético, A maioria dos chás que a gente passou aqui, eles têm esse caráter diurético, né? Quais são os benefícios que nós encontramos nessa fruta, nesta folha e nesse caroço que eu vou dar as receitas daqui a pouco? Então, ele é uma fonte rica em antioxidante. Mais de 70% da capacidade antioxidante que nós encontramos no abacate está na semente. Então a semente ela é rica em antioxidante. Ele reduz o nível daquele colesterol ruim e aumenta o nosso colesterol bom. O bom é o HDL, mas o ruim ele diminui, que é o LDL. Você pode comer, e isso aqui está presente também nas folhas do chá. Ele previne doenças cardiovasculares, porque o chá ele tem uma propriedade vasodilatadora das veias e isso auxilia naquele fluxo de sangue dentro das artérias e das veias e isso melhora muito também a pressão arterial. Ele é um bactericida, ele é fungicida, ele é anti-inflamatório, ele é diurético, ele ajuda na perca de peso, então porque ele também tem as fibras. Ele fortalece os ossos, porque ele tem cálcio dentro da sua composição. Alivia também as dores articulares, previne e trata a anemia, controla os efeitos secundários do diabetes e controla os tumores. A recomendação é de você estar tomando o chá das folhas do abacateiro, junto também, tanto as folhas quanto a semente também do abacate você pode estar usando. Mas a gente sempre pede que você procure teu médico, teu nutricionista, para ele te orientar a forma como você deve tomar. Então assim, você tem que procurar um médico para saber se você já tem problemas na tua saúde, né?
antes de iniciar uma coisa assim que você não sabe e fazer sozinho, né? O consumo diário dele não deve ultrapassar 3 xícaras e o tratamento que você faz com o chá não deve passar dos 10 dias. Ele é sempre contraindicado para grávidas e lactantes, que nós já sabemos. Hoje eu trouxe aqui um aparelho, né, que a gente chama de prensa francesa, para mostrar como que você pode estar utilizando a prensa francesa para estar fazendo o chá da folha do abacateiro. Então, como que nós utilizamos a prensa? Eu utilizo aqui para uma média aqui de uns 500 ml de água, nós usamos 3 colheres de chá das folhas do abacate. Eu vou pôr um pouquinho mais uma colherinha. E você vai colocar a água fervente para fazer então esse chá da folha. Então nós usamos do abacate. A folha, no caso aqui, né, na prensa francesa. A prensa ela é formada de uma peneira e de um êmbolo. Então, como é que a gente utiliza isso aqui, ó? Eu gosto sempre de estar colocando ela próximo aonde você tem as folhas, para poder extrair todo o ativo que nós temos aqui, os óleos essenciais, né, que fazem parte dessa folha. E nós deixamos esse chá agir por uns 4 a 5 minutinhos com a água fervendo. Então aqui o chá está agindo e está sendo preparado. Eu já vou voltar aqui para explicar. E o que nós podemos então fazer? Eu vou ensinar vocês como que vocês cortam o abacate. Nós não cortamos ele nesse sentido, nós cortamos no sentido do comprimento, né? Então, nós cortamos o abacate, nós abrimos e nós já tiramos então a semente ou o caroço. Vocês vejam que ele é lindo, né? Nós podemos usar então a polpa e nós podemos também usar a semente. Enquanto o chá fica pronto aqui, eu já vou explicar como é que nós usamos então a prensa francesa. Eu dei aqui algumas receitinhas onde nós podemos estar usando então a polpa do abacate. Uma é o creme da polpa do abacate. Então aqui eu utilizei um abacate, um punhado de hortelã, um vidro de leite de coco, raspas de limão, suco de meio limão, adoçante. Você bate tudo isso no liquidificador e você tem esse creme maravilhoso. Ele é uma delícia, tem que comer geladinho. Pro verão ele é muito refrescante. Você usa então a polpa do abacate para consumir. Aí uma outra ideia que a gente passou foi a de estar utilizando então o iogurte natural. Aqui eu usei um iogurte natural com mel. Nós usamos a granola, o abacate picadinho e por cima eu coloquei, ou você pode colocar frutas vermelhas, né, para dar uma incrementada, para deixar essa sobremesa bem bonita. Então você veja quão saudável essa é uma sobremesa, né, muito deliciosa. Também nós podemos estar preparando um creme para a pele e para o cabelo, que é bem utilizado. Você pega uma colher de abacate, você amassa bem, tá? Bem amassadinho, vai adicionar a essa mistura para pele, né? Uma colher de óleo de amêndoas e uma colher de mel. E vai poder usar essa mistura aqui
Você bate bem e usa essa mistura aqui. Ou no cabelo, ela é bem indicada para passar no cabelo e também para quem tem estria. Você também pode estar utilizando. Ela rejuvenesce, ela melhora a estética da pele, ela é um pouco até cicatrizante. Voltando aqui no chá. Quando deu os 4 minutinhos, o que você vai fazer? Você vai descer esse êmbolo para separar as folhas do líquido. Nós recomendamos, né, no caso, que seja passado logo após que você fez a infusão para uma jarra. A forma correta de se usar a prensa é assim. Então aqui você usou a prensa para extrair os óleos, né? E ele fica lindo nessa cor. Aí o que acontece? Se você deixa aqui dentro a água, dentro da prensa, ela continua extraindo os princípios ativos. E nós não queremos que extraia mais nada. 4 a 5 minutos dessa infusão. E aí você já pode estar utilizando para beber, então, o chá das folhas, então, do abacateiro, né? Nós também podemos estar utilizando o caroço. O caroço, esse daqui, por exemplo, eu vou explicar para vocês que nós podemos plantar. Então, veja quão rica essa fruta, né? Aqui já existe uma raiz, ó. Eu pedi para minha editora me auxiliar, me ajudar aqui a mostrar então para você. Aí você pega lá um vasinho, uma caixinha, coloca terra, uma terra boa, e você vai plantar essa semente então do abacate lá nessa terra desse jeitinho aqui, ó. Você vai enterrar e daqui 35 dias mais ou menos você já tem um pé de abacate. Então, se você tem uma terra, um vasinho, né, você pode estar fazendo, então, o uso desse caroço. Não jogue fora mais o caroço de abacate, né? Isso é uma dica bem importante. Esse caroço que nós tiramos aqui do nosso abacate, nós podemos fazer o chá. Então, em 1 litro de água, você vai colocar esse caroço que você tirou do abacate e já vai poder estar consumindo. Em 1 litro de água, você vai ferver e vai coar e vai estar utilizando e ter todos os benefícios também, como tem na folha do abacate. Outra coisa, nós podemos fazer aqui um preparado para usar para picadas de inseto e para aquelas pessoas que têm infecção urinária. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o caroço do abacate e eu deixei ele secando fora mesmo, dá uns 2, 3 dias, ele seca, né? E você corta ele em quadradinho e aqui nós adicionamos vinagre de maçã. Esse preparado ele tem que ficar 8 dias quietinho, para você poder estar utilizando ele nas picadas dos insetos. E se for para tomar para infecção urinária, 1 colher de café 3 vezes ao dia, que seria então o tratamento que você vai colocar num copinho com água e vai tomar, que é para infecção urinária. Mas aí você também pode estar utilizando ele de uma outra forma, que é na forma das cápsulas. Então aqui nós temos as cápsulas do abacate, que é o óleo do abacate mesmo, né? Então você tem o óleo do abacate já extraído para você estar tomando, então, as cápsulas, dá para você poder tomar 2 vezes ao dia. Além do chá, nós também podemos fazer as farinhas, né, com essa semente, e tem uma infinidade de receitas que a gente pode estar utilizando, então, essa fruta desde as suas folhas da árvore
até a sua fruta e o seu caroço, a sua semente. Então, eu espero assim que eu tenha passado para você essas dicas, que são dicas assim que eu acho muito interessantes, né? Que você tenha gostado. Então, como vocês já sabem, né? Nós sempre gostamos de agradecer a tua confiança, né? De estar assistindo o nosso vídeo, e nós fazemos sempre um sorteio. Então, nesse vídeo nós vamos estar sorteando essa chaleira, que é uma chaleira infusora para você poder fazer o teu chá e lembrar sempre do nosso Tea and Bible com carinho. Então, eu vou pedir para a Sara para ela estar fazendo então o sorteio dessa ganhadora ou desse ganhador, nós não sabemos. Vamos lá, vamos ver quem ganhou, quem foi a sorteada. Michele e Lu, que é da França, ela mora na França, é minha prima, que está sempre acompanhando os nossos vídeos, o nosso programa, né? Então, eu quero te mandar um beijo, Michele, se você está assistindo a gente. Eu vou guardar para quando você vier para o Brasil, ela é tua, tá? Para você fazer teu chazinho aí na França e estar lembrando de nós aqui, do nosso Tea and Bible. Olha, um beijo para vocês, uma excelente semana. Eu espero que você tenha gostado, tenha sido edificante para você. Se você não é inscrita, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like se você gostou, isso é muito importante para que o nosso vídeo seja visto por outras pessoas, né? Comente, compartilhe e eu espero que você tenha uma semana abençoada, a tua família seja abençoada e até o nosso próximo Tea and Bible. Beijo, até!